Bem-vindos a mais uma City Talks, aqui na ETIC, para toda a gente que gosta de cinema, numa altura em que é difícil ver cinema. Hoje tenho dois convidados, a Ana Sousa Rocha e o Nuno Gonçalves. Ela, por acaso, é a realizadora do Listen. Eu digo por acaso, porque por acaso, nesta altura, caia bem, porque é o filme mais visto de 2021, é o filme do momento, e temos aqui a Ana para fazer um pouco um balanço. E depois o Nuno Gonçalves, porque é distribuidor da Cinemundo e que se calhar vai-nos dar aqui algumas pistas como é que podemos sobreviver a tentar continuar a ver cinema em plena pandemia. Ana, obrigado por teres vindo. Obrigada. Este teu filme, Listen, continua em exibição, já começa a ser muitas semanas em exibição, e eu estive a ver os números, ainda é dos filmes que tem tido uma média de espectadores mais interessante. Ou seja, tu sentes que houve aqui um entusiasmo com o teu filme, não só pelos prémios, não só pela crítica, mas também do boca a boca, porque as pessoas basicamente começaram a recomendar o filme, não foi? Pois, a reação das pessoas tem sido de facto muito positiva e muito ativa. Nós, eu, o Lúcio, o Ruben, temos recebido mesmo muitas reações, até pelas redes sociais, e isso é fantástico, claro. É óbvio que nesta altura em que a pandemia ataca desta maneira, em que tudo é tão complicado, a quantidade de filmes que as estreias estão a ser canceladas e não vão para a frente, e portanto acho que nós acabámos por conseguir, e acho que ainda bem que o fizemos, exatamente porque eu defendo que o cinema deve ser mesmo visto em sala. Não que tenha alguma coisa contra as plataformas, porque acho que é importante também as plataformas existirem, mas acho que as estreias devem ser feitas em sala e acho que os filmes têm que fazer esse percurso, porque é um percurso nobre que é extremamente importante para o espectador enquanto experiência e para os criadores. Nós estávamos há pouco a falar em off, que falávamos da importância da imagem, a importância do som. É totalmente diferente pensar um filme para um ecrã gigante do que pensar um filme para uma plataforma. E o teu filme, não há dúvida, quem for ao cinema ver o Listen vai sentir-se mais perto daquele drama, daquela família, do que se calhar vendo em casa, numa plataforma, porque é um filme que pede uma dose de entrega e de imersão, e consegues isso com o teu filme para baixo, mas é entrarmos num lugar escuro, que é a sala de cinema, e estarmos muito próximos daquela família, não é? E não ter fuga, sabes? Também é muito Tens um importante. telefone para atender, não é? Claro, não há aquela coisa de vou pôr no pause e vou ali e já volto. Há filmes em que isso, às vezes não tanto por causa da imagem, porque o meu filme não é, por exemplo, um filme muito contemplativo. Tem algumas coisas, mas não é um filme contemplativo de paisagem, por exemplo. Mas tem esse lado de a tendência da fuga, não é? E é muito importante o espectador ficar ali agarrado e não ter quase nada que distraia. Exato. Não, mas eu digo a sofrer porque o filme tem um lado de... Quem já ouviu falar do Listen percebe que não é uma história fácil, é uma história de uma família a quem o Estado inglês está a tentar retirar os filhos, a adoção forçada. Portanto, é daqueles filmes que também nos bate bastante, do ponto de vista emocional, não é? Sim, é um filme que tem que ter esse impacto emocional. Sim. E se não tiver, rebenta com o próprio propósito do filme. Nuno Gonçalves, tu não distribuíste o filme. Não. Com pena, o filme fez números muito interessantes e eu queria falar um pouco contigo sobre isso. Durante a pandemia, quase nenhum filme fez o que deveria ter feito. Houve algumas surpresas. Tu lançaste um filme com o Gerard Butler, o Greenland, que teve números, do meu ponto de vista, bem interessantes. Teve números simpáticos, não há números interessantes durante este período, desde março até agora que não há números interessantes no cinema. Alguns filmes, se calhar, conseguiram romper. Alguns filmes que não teriam feito a sua carreira em cinema fizeram muito mais do que aquilo que era, mais art house, que era expectável, mais art house, um pouco por falta de produto major, digamos assim. Há outros filmes, o Greenland está abaixo das nossas expectativas iniciais, mas tendo em consideração que estamos numa altura de pandemia, que as pessoas não estão a ir às salas por todas as restrições impostas pelo governo, pelos centros comerciais, por os horários, por receio das pessoas entrarem num espaço fechado, apesar de ser seguro estar numa sala de cinema, porque existe distância, há a imposição do uso de máscara. A verdade é que o cinema teve uma quebra muito significativa
E alguns filmes conseguiram fazer mais ou menos uma carreira. É o caso do Greenland, conseguiu fazer mais ou menos uma carreira. E agora, a questão é para os dois, estamos quase a entrar em 2021, vamos ver o que é que vai acontecer em termos de medidas de emergência, se os cinemas podem estar abertos ao fim de semana ou não, a sessão da noite se vai voltar ou não, são questões para quem está no mundo do cinema que interessam e sobretudo também ao espectador, se pode voltar a ter um serão na sala de cinema, que eu acho que é como muita gente gosta de ver cinema, a sessão nobre das 9h30, não é? Ana, tu como espectadora, e eu sei que tu gostas de ir ao cinema, Nuno, tu como alguém que nos dá os filmes, como distribuidor, sem fazer futurologia, mas vão continuar a haver tempos duros, não? Ana, queres começar? Eu acho que os tempos são duríssimos, vão continuar enquanto a pandemia estiver com estes números como está. O meu receio é ainda maior do que isso. O meu receio é que as consequências sejam para ficar. Porque o problema é que se começam a abrir exceções que depois se tornam muito difíceis de reverter. E a verdade é que até ao final do ano existe a grande possibilidade de muitas salas fecharem definitivamente. E as consequências disso são graves, porque quando voltarmos a ter o boom de blockbusters, por exemplo, filmes como o meu, como é que vão ter espaço onde, não é? Isso preocupa-me de um ponto de vista mais do que enquanto criadora, porque acho que de alguma forma nós nos vamos adaptando e depois vamos encontrando formas de existir e espaços e enquadramentos, mas preocupa-me acima de tudo como público, porque essa experiência que tu falas, primeiro eu não vejo honestamente razão sensata para as medidas impedirem o horário da noite nas sessões. Isso para mim é a questão fundamental, porque eu sou daquelas pessoas que acredito profundamente, se calhar sou tola das ideias, não sei, digam-me, posso ser, não sei, mas eu acredito profundamente que devia ser das últimas coisas a ser proibidas. Não me faz sentido, porque o risco não é real. O risco de se entrar numa sala de cinema e de ser contaminado... Assim à noite, não é? Qual é o problema de ser à noite? Qual é a questão da noite e do horário da noite? Quer dizer, não há aqui uma coisa... Eu compreendo e acho que é extremamente difícil a questão dos restaurantes, porque é preciso manter assim assado, mas, por outro lado, também é muito complicado, porque é efetivamente um local em que existem determinados riscos. As pessoas retiram a máscara, as pessoas sentam-se com alguma proximidade. Há grupos que se cruzam, aproveitam o facto de se poder ir aos restaurantes e de se cruzarem naquelas mesas, enfim, e misturam-se famílias, às vezes, núcleos diferentes. No cinema é obrigatório uma cadeira de intervalo. As salas são limpas. Houve uma adaptação gigante para que as coisas continuassem a acontecer e a ser possíveis. E, portanto, eu não consigo compreender como é que as salas não vão nunca estar esgotadíssimas. Não é por aí, não é esse o problema, certamente. Portanto, eu não consigo mesmo perceber. As medidas são demasiado rigorosas? Bom, a Ana já disse, estou de acordo, mas isto é uma opinião pessoal. As medidas são estupidamente rigorosas em relação a tudo o que é cultura, em particular o que estamos aqui assim a falar em relação ao cinema. As medidas são exageradas, ou seja, nós vivíamos muito, o cinema vive muito de fins de semana e da sessão de prime time, que tradicionalmente em Portugal é feita entre as 9 e as 9h30 da noite, e isso foi algo que as medidas mataram. Mataram os fins de semana, numa época que seria fundamental, que é o mês de novembro e dezembro, que é uma época tradicional, forte, onde se fatura ao longo do ano, onde as pessoas mais vão ao cinema e vão muito ao cinema em família, é o que acontece à volta, quando começam agora as férias de Natal. Ou seja, e um outro problema é nós não podermos fazer prime time e termos obrigatoriamente que ter aqui assim um horário mais norte da Europa em que o prime time passou a ser às 8 horas da noite. Ninguém em Portugal, ou muito pouca gente, vai ao cinema, por muito que goste, às 8 horas da noite. Não faz sentido, não faz parte dos nossos hábitos. Isso é um grande problema e isso vem criar aqui assim... Existe, eu peço desculpa interromper, mas eu sou muito crítica em relação a isso, acima de tudo por uma questão que é muito simples. Trata-se de coerência, sabes? Eu tenho viajado imenso e a partir do momento em que
é permitido nós entrarmos em aviões e ficarmos sentados em aviões cheios, em que as pessoas estão lado a lado, em que a máscara que é utilizada é aquela máscara menos eficaz, portanto, nem sequer é aquela que previne o outro, mas não nos protege a nós. Portanto, previne a contaminação ao outro, não nos protege a nós. E a verdade é que nessas viagens todas, as pessoas retiram as máscaras para comer, as pessoas... Quer dizer, isto não faz sentido. Existe aqui uma incoerência que é extremamente... que eu acho que é desagradável e é criticável. E eu não consigo arranjar uma justificação aceitável. E os números caem, temos visto os números caem e depois torna-se irreversível. Agora, sim. Ana, o teu filme, pronto, está a fazer uma carreira, vai agora depois começar a carreira das outras janelas, o VOD, depois a janela da televisão, mas eu pergunto, o teu filme vai continuar a ser falado em 2021 porque está numa corrida que foi submetido para a Academia de Hollywood, depois se calhar ainda temos aqui os Golden Globes antes. Isto, tu nos dias no outro dia, o que importa é continuar a sonhar, mas de facto com uma Magnolia por trás, com um filme com uma tão boa adesão lá fora, é lícito esse sonho? Olha, eu sou como os malucos, eu sonho. E pronto, e acho que, eu honestamente acho que é tudo sempre muito difícil até deixar de ser, sei lá. É um bocadinho esta a minha postura, quer dizer, eu não vejo também razão para ter de pensar que, não pode acontecer. Eu acho que é tão possível acontecer quanto é possível não acontecer. Não vou ficar numa tristeza abismal se não acontecer, porque acho que é naturalíssimo que não aconteça. Já ganhaste algumas coisinhas. E acho que o filme já tem um percurso muito bonito e, portanto, não vou ficar numa tristeza sem fim. No entanto, eu acredito, porque acho que há determinadas características que o filme tem, que eu acho que é muito importante o filme chegar longe e chegar a uma shortlist. Agora, há muitos outros filmes absolutamente incríveis e fabulosos. E, portanto, sinto que não tens nenhum Parasite, nenhum Almodóvar, desta vez o Almodóvar fez um pequenino, não é? Mas pronto. Sim, mas há outros grandes filmes. Sim, claro. Vemos pelos que estão nomeados nos European Film Awards que o teu acho que ainda não pode estar para o ano, não é? Pode estar eventualmente para o ano. Para o ano, não é? Já agora, fiquem atentos, agora em dezembro vamos ter os EFA, os European Film Awards, onde está um filme que eu queria muito que ganhasse, o filme do Thomas Vinterberg, Another Round, que é o meu favorito. É um filme que já tem distribuição em Portugal, não é de Nuno, mas eu posso-vos dizer que é um belo filme sobre o álcool e a vida. Ana, temos primeiro, antes de eu passar ao Nuno, queria-me despedir de ti, porque eu sei que tu tens agora que viajar lá para fora, é verdade. Se calhar tem a ver com os Golden Globes, quem sabe. Mas acaba só essa pergunta. Os Golden Globes também é possível chegar lá? Não creio. É mais difícil. Não creio. Não é porque tem questões diferentes. Okay, tem regras diferentes. Existem muitas regras que são diferentes. Então vamos apostar nos Oscars. Eu estarei como convidada, mas não com um filme. Com o filme, ok. Então, mas... Quem sabe um dia. Sim, vamos apostar então nos Academy Awards. Agradeço-te imenso a tua vinda aqui aos Talks. Eu vou continuar com o Nuno. Peço aqui à Regi para irmos vendo, enquanto tu te vais embora, um bocadinho dos Minions, que é uma aposta que o Nuno tem da Universal na Cinemundo, e eu penso que é um filme que vamos querer todos ver no grande ecrã, os mínimos, a ascensão de Gru. Vamos ver. Bem-vindos, seis selvagens! Olá! Vieram todos para a entrevista? Também eu. O que é que conduzes? Eu tenho uma jetbike. Já pode entrar, Sr. Gru. Oh, boa! Fixe! Vamos lá isto! Distintos vilões, meu nome é Gru! Tenho a sensação de que estou a falar muito alto, apesar da nossa proximidade não
mesmo que um pequeno gaiato pode ser um vilão? Sim, eu sou bastante mal disposto. Não quero irritar-me. Volta cá quando tiveres feito uma maldade que me impressione. Ele roubou o medalhão! O ladrão Zé que está ali! Go, go, go! Otto, leva o medalhão para o esconderijo. Eu distraio-os. Illumination apresenta Eu trato disto! este ano. Este é o melhor dia da minha vida. Este puto acabou de roubar uma coisa aos piores vilões do mundo. Ao ataque! Agora vou ser um super vilão. Só preciso do Otto. Onde está o Otto? Sí. Pues ya puso para ti la pluma. Mas que raio, estás a gozar comigo ou quê? Otto, onde está o medalhão? Bella storia. Porca le tondruf, cuando le pari mene. Il ma copa qui berger. La papi parel. Oh no, la partida, la bola. Basta, el amigo, no le puedo stopar. Baju, la ghetta. Papagato, parenti. E la punella. Oh là là, le pelo bellissimo. La quiluto. Topissimo, no? Mas tu acabaste de trocar o meu futuro por uma pedra? Sim? Mínimos 2, a ascensão do grupo. Nuno, vamos ter Mínimos 2, à exceção de Gru, mas vão ser muitos filmes. Se calhar, consoante o que acontecer com o mercado, pode haver engarrafamento de blockbusters? Bom, neste momento, tal como as coisas estão, é um bocadinho lotaria, mas vou tentar dizer aquilo que me parece. Alguns catálogos de algumas majors americanas já comunicaram que não vão lançar os seus filmes em cinema e que vão lançar diretamente ou nas suas plataformas próprias ou em plataformas terceiras. Warner, Portanto, Disney. Uma Disney, que tem uma plataforma própria, lançará alguns dos seus filmes que estariam programados para o próximo ano, para 21, lançará diretamente na sua plataforma, não estrearão em cinema. A Warner comunicou na semana passada de que todo o seu catálogo de 2021 nos Estados Unidos, foi o que foi comunicado, passará para HBO Max, que é a plataforma à qual a Warner está associada. Também se soube, a semana passada, numa declaração na Web Summit, que a nível dos outros países onde existe HBO, que vai haver uma migração da HBO para a HBO Max no segundo semestre do próximo ano, de 2021. O que não quer dizer que os filmes nesses países fora dos Estados Unidos estreiem day and date. O que vai acontecer é que quase todas as majors têm demasiado produto completo e vão-se ter que, de alguma maneira, entre aspas, livrar desse produto e colocá-lo no mercado, rentabilizando esse produto rapidamente. Acredito que algumas majors guardarão o seu produto mais importante para estreia em cinema, estamos a falar dos Mínimos, do novo Fast and Furious, do Sing 2, do Croods, portanto, esses filmes, certamente, estrearão em cinema e depois terão a sua carreira normal nas outras janelas seguintes. Outros filmes, se calhar não tão grandes, e que, para evitar que haja algum engarrafamento no próximo ano em relação à quantidade de produto necessário para ir para o cinema, que existam alguns que saiam da sua normal estreia em cinema e passem a estrear noutros tipos de suportes, nomeadamente plataformas. Agora, ao contrário daquilo que estava aqui há pouco a dizer, eu tenho uma visão um bocadinho mais... um pouco diferente daquilo que a Ana tem. Eu acho que isto abre uma janela de oportunidade para cinema independente. Ou seja, é evidente que há uma guerra muito grande de streaming versus estreia clássica em cinema. Haverão janelas, essas janelas serão mais pequenas entre a estreia em cinema e a estreia numa outra plataforma, vamos dizer que é streaming. Isto era algo que se vinha a falar há muito tempo. Não é a pandemia que vem fazer isto, a pandemia acelerou rapidamente uma coisa que iria acontecer.
não possivelmente em 2021, mas uma parte em 2021, outra em 2022, outra em 2023. A pandemia acelerou tudo isto. Os cinemas estão numa situação complicadíssima, é evidente, os cinemas estiveram fechados durante meses, continuam semi-fechados. Pergunta-se, alguns cinemas valerá a pena abrir para estarem abertos aos fins de semana para dar uma sessão às 11 horas da manhã? Se calhar não, tal como se calhar não vale a pena alguns cinemas estarem abertos durante a semana quando as pessoas vão ao cinema só ao fim de semana. Portanto, isto são custos brutais para a área do cinema, mas são custos brutais para a área da distribuição também, que não temos, de um momento para o outro, ficámos sem o local onde deveríamos estrear esses filmes. Portanto, e há campanhas de marketing que têm que ser feitas e investimento que foi feito, investimento feito não rentabilizado. Ou seja, porque fazer uma campanha de marketing e apanharmos com as medidas de restrição que existem, salas fechadas, de repente temos o dinheiro gasto, há uma campanha de televisão, de rádio, de plataformas, de sites e tudo mais, que desaparece de um momento para o outro. Ou seja, é complicado para toda a gente. Mas, pensando de uma forma racional, e sem agora estar-nos a dizer que a pandemia, na próxima semana haverão mais 1.000 casos, menos 1.000 casos, a verdade é que o mercado demorará tempo a recuperar, bastante tempo a recuperar. Não é, de repente, nós chegarmos ao mês de maio, estar toda a gente imunizada e vai toda a gente ao cinema a correr ver o Fast and Furious. Isso não existe. Nem o James Bond? Nem o James Bond. O James Bond não é meu, ou seja... Nem agora a Wonder Woman. Sim, ter-se-á que perguntar ao distribuidor quais são as expectativas que tem em relação à Mulher Maravilha ou em relação ao 007. Eu aceitou isso, muita gente a dizer, eu nunca mais chego ao filme. As pessoas querem mesmo ver um... Há filmes que... Todos. Mas vamos lá ver, eu ouço pessoas a dizer quando é que chegam os mínimos, ou ouço pessoas a dizer quando é que chegam... não iam logo ver, se pudessem, mesmo com poucas sessões? As pessoas não vão a correr, ou seja, como em tudo, nós passámos um período que não foi experimentado antes. As pessoas têm muito receio de voltarem a ter uma vida normal. E a vacina em Portugal vai demorar mais do que nos outros países. Isto será algo que demorará algum tempo. Nós tínhamos um filme para estrear o ano passado, que tivemos que cancelar e passar para 2021, que se chama Fátima, um filme, é uma produção internacional, um filme sobre Fátima, com um cast português e internacional, ou seja, e o target do filme, as pessoas ao qual o filme se dedica, são as pessoas que mais confinadas estão neste momento. Sim. Não fazia nenhum sentido estar a lançar um filme em cinema para um target de pessoas que verdadeiramente não devem ir às salas de cinema, porque foi aquelas que toda a gente convenceu que seriam as pessoas que seriam infectadas em primeiro lugar. Portanto, esse filme passará para o ano, esperemos lançá-lo em finais de abril, por causa do 13 de maio, esperemos lançá-los em final de abril. Mas não é garantido que a população esteja imunizada em abril, bem pelo contrário, é a minha opinião, e isto agora é muito pessoal, devemos estar imunizados lá para agosto ou setembro. Portanto, vai ser um processo muito gradual, os cinemas vão se ter que readaptar a uma nova realidade. Alguns dos cinemas que existem hoje em dia fecharão, certamente, ou seja, não vão continuar. Há cinemas, os mais pequenos, que têm uma programação muito suportada em filmes americanos, em blockbusters americanos, não têm como viver não têm futuro, ou seja, e esses cinemas ou se reinventam com acordos com câmaras municipais, com juntas de freguesia, com os próprios centros comerciais que necessitam dos cinemas, porque o cinema é uma coisa que traz tráfico aos centros comerciais, portanto, e não acredito que hoje em dia qualquer centro comercial esteja disponível para passar os cinemas a outra coisa qualquer, passar os cinemas a um ginásio, ou passar os cinemas a uma livraria, ou passar os cinemas a um... Isso já não existe, e isso foi coisa que deixou de acontecer, portanto, os centros comerciais precisam dos cinemas, e nós a maior parte dos cinemas que temos em Portugal são em centros comerciais, e os cinemas precisam das pessoas que vão aos centros comerciais. Vão ter que encontrar plataformas de entendimento, baixar rendas, fazer à proporção, ou seja, consoante a quantidade de espectadores e o dinheiro entrado nas bilheteiras é a renda que pagam. Agora, alguns cinemas não têm como sobreviver no futuro. E há uma questão aqui que é de mentalidade portuguesa. Se vingar esta coisa dos filmes blockbusters, a Warner vai ser o primeiro a fazer, mas se outros, uma Sony decidir fazer igual, uma Fox, os filmes estrearem quase ao mesmo tempo no cinema e no streaming, o português vai querer mesmo assim ir ao cinema. Vais-me dizer, se calhar, o Roma estava nos cinemas e na Netflix e teve um razoável ou simpático
taxa de ocupação dos cinemas. Qual achas que é a mentalidade dos portugueses para esses casos? O ir ao cinema é um programa. O ir ao cinema não é ver um filme. Ver um filme, nós podemos ver um filme em qualquer suporte. Os jovens hoje em dia veem um filme num telemóvel de uma forma fácil. Se calhar os mais velhos não veem porque já veem mal. Porque senão se calhar algumas coisas também veriam. Eu acho que vai haver mercado para tudo. Vai haver mercado para se ver coisas num telemóvel, numa televisão em casa, em streaming e no cinema. O cinema é um programa e esse programa vai continuar a existir. As pessoas estarem numa sala, fechados, como dizia a Ana, vendo um filme do princípio até ao fim, sem interrupções, sem tocar o telemóvel, sem... E os blockbusters é mais também para ver com o melhor som, com a melhor... Mas não só isso. O filme da Ana, por exemplo, acho que é necessário ser visto dentro de uma sala de cinema. Nessa ordem de vista também. E quando digo, a Ana está muito preocupada sobre o futuro, claro, estamos todos preocupados sobre o futuro, mas eu acho que isto é uma janela de oportunidade para o cinema independente. Sim. E uma das coisas que se viu durante a pandemia, a recuperação nos países onde a produção própria ou a produção independente Itália, sempre foi forte. Foi mais rápido. Temos uma Espanha, uma Itália, temos França, pronto, mas França é o paradigma, mas temos a Turquia, temos a China, o Lícia não foi português, a Coreia. E foi o êxito da pandemia. Isso. Portanto, é preciso investir mais em cinema português, sim, mas em cinema português desde o comercial ao arte. Ou seja, não é só investir, não é só termos as instituições a investir em cinema para ganhar prémios a nível internacional. É cinema que as pessoas queiram ver. E a tua também. distribuidora, a Cinemundo, vai ter um papel importante, porque tem um filme que eu acho que é o filme que pode trazer mais pessoas aos cinemas em 2021, que é o filme bem bom, o filme Sobre as Doce, da Patrícia Sequeira. Se calhar já estamos um pouco na nossa linha vermelha de tempo. Eu aproveitava para te agradecer a tua presença e se calhar convidava-te a lançares, para vermos aqui umas imagens de um filme que eu estou bastante curioso, que é a sequela desta nova reconversão do Halloween, Halloween Kills, de novo a Jamie Lee Curtis, a enfrentar o seu arqui-inimigo Michael Myers. É verdade. Queres... Vamos ver? Vamos ver e despeço-me em nome de todos. Agradeço ao Nuno Gonçalves, ao Cinema City e sobretudo à Ana Sousa, que foi a campeã de bilheteiras nesta pandemia. Vamos ver um pouco Halloween e até à próxima. Pronto.